Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O2, Conversas que Inspiram. Desta vez temos connosco Ana Sá Lopes. Ela é redatora principal do Público, tem uma longa e importante carreira no jornalismo e muito nos honra que ela venha falar connosco sobre este nosso tema. Ana, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu começo por lhe fazer a pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados e que se calhar vai apanhá-la um pouquinho de surpresa, ou talvez não, que é o que fez hoje pela sua saúde mental? Não dormi, não fiz. Hoje foi dos melhores dias, porque não dormi o suficiente e é fundamental dormir, ou tentar dormir o máximo. Portanto, mas pronto, olhei para o céu, tentei fazer aquele bocadinho de meditação, não a meditação tradicional que eu não sei fazer, meditação, mas aquela automeditação que nós que vamos descobrindo na maneira para lidar com as coisas e pronto, mas de facto precisava ter dormido um bocadinho mais para ter a saúde mental verdadeiramente melhor, porque é uma das coisas, um dos problemas é o sono dos portugueses, que é uma coisa absolutamente miserável e que de certeza terá a ver com os graus também de saúde mental. Muito bem. E como sei que não tem carta e que tem este talento que eu muito invejo de se deslocar sem recorrer a isso, a viatura própria, como é que fez para chegar até aqui? Pois, Foi bom ou mau para a sua saúde mental? Eu custa muito não ter carta, porque fui sempre adiante tirar, adiante. Eu estou sempre a dizer que é desta, portanto vai ser agora que eu vou tirar finalmente a carta. Mas, e sinto falta, porque uma das coisas boas para a saúde mental, que eu sei que me faz bem, é ir ver o mar. Estou muito dependente de quem me leva a ver o mar, porque não posso ir sozinha, a não ser andando de transportes e já me basta o que é de transportes, que já ando muito de transportes. Já sou uma grande consumidora que não são necessariamente bons para a saúde mental, não é? Por causa das horas, por causa das cheias, por causa das esperas. Nesse aspecto é muito desagradável. Portanto, agora, sim, andar de carro obriga a estar ali com uma atenção brutal e eu acho que é um trabalho, guiar. É um trabalho a crescer aos outros trabalhos e pelo menos podemos dormir um bocadinho nas caminhonetas ou nos autocarros, se preferirem. Eu queria também falar consigo um pouco da sua relação com este território, com o Oeste. A Ana está muito ligada às Caldas. Sim, vivi desde miúda lá, desde os 3 anos. E sente que isso influenciou a sua forma de se relacionar com o que a rodeia, com essas estratégias de equilíbrio que tem. Fala um pouco sobre isso e talvez recuando um pouco desde o início da sua juventude. Como é que construiu essa relação com o que a rodeia? Isso é uma pergunta difícil, porque para responder a isso ia lembrar-me de uma... Obviamente que eu lembro-me de ter muitas angústias na minha adolescência e na minha juventude, numa época em que ir ao psiquiatra ou ao psicólogo era uma coisa absolutamente absurda, para malucos. Na altura lembro-me de ter ido a um médico que eu adorava e que ele próprio tinha sentido uma vez na vida, quando andava na Faculdade de Medicina, na época em Caldas da Rainha, já passaram 40 e tal anos desta história, e portanto, relativamente ao médico terão passado mais 80. Portanto, há 80 anos, este meu antigo médico foi confrontado com uma grande fobia e problemas de estar em sítios fechados e chegou a pensar em ir ao psiquiatra em Lisboa. E de repente olha para ele que me contou esta história, que diz, fulano, tu és maluco? Não, tu não és maluco, portanto sai já daqui. E depois começou a fazer por ele uma coisa que hoje é conhecida, que é psicoterapia cognitiva comportamental, em que começou a tentar entrar no cinema devagarinho e estar lá, ficar na fila de lá 10 minutos e não sei o quê, e lá conseguiu superar, através da psicologia cognitiva comportamental, que na altura ele não sabia o que era, conseguiu superar aquela fobia. Mas hoje, felizmente, já somos mais livres
para reconhecer quando temos problemas e devemos recorrer ao médico. Mas depois temos um problema, que é o Serviço Nacional de Saúde, não tem respostas para problemas de saúde mental. Ou tem poucas respostas, ou só tem respostas para casos muito graves. Para casos das pessoas normais, porque ninguém é normal, não vale a pena pensar, esta ideia do normal é um mito completamente abstruso, que realmente o que levou o meu médico há 80 anos a não querer ir ao psiquiatra, apesar de estar numa situação que o obrigava. Agora, se me diz o Oeste e das Caldas e o que me ajudou, por exemplo, estou-me a lembrar que há uma antiga diretora adjunta de uma revista inglesa, Spectator, que é muito boa. Ela teve uma depressão profunda e teve que ter uma baixa grande e tratar-se. E depois, como os ingleses são muito mais espertos que nós e põem tudo a render, escreveu um livro chamado National Health Service, ou seja, perdão, enganei-me, Natural Health Service, ou seja, a natureza, ela argumenta que a exposição aos parques e à natureza, e a Inglaterra é imenso, não é? É um grande culto da natureza, e dos parques ajudou a ultrapassar a sua depressão. Por exemplo, Caldas nisso é fantástico, tem o melhor parque do país, pronto, desculpem lá, mas é um grande Natural Health Service, mais a mata. Portanto, é isso. Isso, em termos de cidade, além de ser as cidades pequenas, sendo mais comunitárias do que as cidades grandes, também ajudam a rede social. A rede social é fundamental para a saúde mental. Isso, apesar de eu sou uma pessoa que gosta imenso de estar sozinha, por acaso, preciso dos meus momentos, preciso de demasiados momentos sozinha durante a semana. Mas acho que a rede social, e isso está provadíssimo cientificamente, que é essencial para que as pessoas melhorem os seus estados mentais. Portanto, aquela coisa de ir ao café todos os dias, a coisa simples de ir ao café todos os dias e ter uma comunidade no café, é uma coisa que faz maravilhas pela saúde mental. Do que o isolamento. O isolamento é um dos grandes problemas que nós temos. É curioso, mas por outro lado, há o outro lado dos meios pequenos. Eu li algures que comentava que, por exemplo, na sua juventude, sofreu aquilo que chamava de bullying político. Ou seja, também a proximidade atrai aqueles que não concordam connosco. Fala-me um pouquinho sobre isso, como é que lidou com isso? Lidava, ficava danada, respondia. Estamos a falar do bullying da escola secundária, não é? Do liceu, que é suportável, é sempre. Há muitos bullying, há diferentes tipos de bullying. É aquela coisa, tu és feia, tu és gorda, tu és comunista. Há assim uma data de coisas que não são agradáveis e que eu lembro não foram agradáveis para mim. Mas isso acontecia sempre em qualquer escola, né? A época era muito politizada. É engraçado que tinham passado poucos anos a seguir ao 25 de Abril, agora passaram 50, já ninguém se lembra, mas naquela altura ainda tinham passado poucos anos, portanto as pessoas estavam muito extremadas. Nunca fui comunista na vida, mas bastava não ser do PSD para ser comunista nas Caldas da Rainha. Era uma coisa muito interessante, por tal era o extremo. O facto, depois havia o café dos comunistas, o café dos betos, o café dos queques. Aliás, nós dizemos queques, betos é uma coisa nova, uma linguagem nova. E a cidade era muito uma coisa que hoje a gente não gosta de falar, mas Caldas era um sítio altamente classista. Altamente, brutalmente classista. Era quase, hoje dá vontade de rir, mas era uma coisa dividida em classes, os agricultores, não sei o que mais, os comerciantes que achavam acima dos agricultores. Aquilo era uma coisa pavorosa. O seu espaço, então, exatamente. E depois, politicamente, o café dos comunistas e o café dos betos era a Zaire e o Central. Era uma guerra entre os dois. Havia pessoas que se recusavam, por isso, simplesmente a entrar na Zaire, por ser o café das senhoras bem e dos senhores bem, e pessoas que se recusavam a entrar no Central por ser o café dos comunistas. Portanto, havia uma grande guerra. E depois havia esse classismo, racismo social mesmo. Isso era muito evidente. E isto não é nada bom para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental. Não, não é.
Não acho que seja nada bom. Eu acho que aquilo é um país que já não existe. Não estou a dizer que não haja hoje racismo social, mas também estamos a falar de uma época em que muita gente não estudava e hoje, felizmente, já toda a gente estuda. Estamos a falar de um tempo em que em que muitas crianças abandonavam as escolas para ir trabalhar para a terra, há 10 anos, 11 anos. Estamos a falar de um tempo em que a democracia estava a dar os primeiros passos, o desenvolvimento estava a dar os primeiros passos, mas ainda não tinha chegado. Era uma coisa ainda muito, e de facto o analfabetismo era imenso e a falta de visão também era imensa em muitas coisas, nomeadamente essas pessoas classistas com que eu tive que lidar na adolescência, que lhes dão vontade de rir, porque aquilo era não era um mundo dos aristocratas, porque não havia aristocratas no Oeste, não sei se há aristocratas, que eu nunca vi nenhum, mas aquilo era o mundo, é aquela coisa que eu digo, o comerciante sentir-se altamente superior à pessoa que vive da agricultura, era assim uma coisa, basicamente tudo na classe média. E a sua escolha de carreira, porque nesse aspecto é uma pessoa bastante dedicada à carreira jornalística, tem uma carreira longa e consistente nessa área. Acha que isso também tem a ver com é o seu contributo para uma sociedade que tenha menos desse classismo, por um lado? Sim, sim, sim. Aquilo, eu tinha um amigo meu, na altura, que também queria ser jornalista e dizíamos que era que nós queríamos mudar o mundo e a nossa forma que encontramos de mudar o mundo era através da nossa profissão. Não acho que a gente consiga mudar grande coisa, de facto. Na realidade, não acho que a nossa influência seja. Estamos a falar de pequeninas, de coisinhas, e se conseguimos fazer um infinitesimal disso, era bom. Mas eu escolhi eu gostava muito de escrever. E quando era miúda. Depois achava que ia ter uma vida aventurosa, que era uma coisa que me agradava muito, a ideia de vida aventurosa. Eu lia ao Tintim, lia aquela. Há muitos. Eu sou doida por banda desenhada e havia imensos livros de banda desenhada em que as personagens eram jornalistas, faziam imensas coisas, tinham umas vidas bestiais e viajavam imenso. E aquilo parecia-me uma coisa muito, muito interessante. Não realizou esse ideal, de certa forma? De certa forma, sim. Estive em sítios que nunca estaria se não tivesse esta profissão. Estive em Timor-Leste, ainda estava a contar ao meu filho, estive em Timor-Leste 2 vezes. E estávamos a ver os bilhetes para Timor. Era impossível. O preço dos bilhetes para Timor. Eu acho que se não tivesse ido a trabalho, nunca teria ido a Timor-Leste. Mas há um outro lado da profissão que é poucas vezes discutido, que é o jornalismo é também em si próprio uma profissão que sofre muita pressão. É horrível. E que, estando nós a falar de saúde mental e de burnout, etc., qual foi a sua experiência pessoal e de observação da profissão? É uma profissão onde acontece muito isso? Acontece bastante. É uma profissão muito tensa. Eu própria tive um burnout em 2019, porque eu lembro-me que foi uma sensação pavorosa, que não. Eu estava também com doença física, portanto aquilo foi as duas ao mesmo tempo, foi uma coisa. E de facto o burnout consegui curar-me em 3 meses, mas da doença física demorou bastante mais tempo. É uma sensação terrível. Eu lembro-me na altura não conseguia ler um jornal, só conseguia ler revistas de decoração, não é coração, é de decoração, de móveis, de jardins. É uma coisa impressionante, porque foi uma coisa terrível. Pressionei-me, eu própria autopressionei-me, que é uma coisa que existe muito nesta profissão. Nós exigimos imenso de nós próprios, que temos que estar sempre a fazer o melhor possível e tem que ser. Às vezes, a autoexigência é um caminho para o burnout. O excesso de autoexigência. Devemos ser autoexigentes na nossa profissão, é óbvio. Não devemos ser maluquinhos. E eu terei sido maluquinha. Acho que sim. Foi longe demais nessa... Acho que sim. Acho que sim. E depois também tinha mudado de trabalho. Eu detesto mudar de trabalho.
detesto. Não, mas isto tem a ver com essas coisas do burnout, porque a mudança... Eu, por exemplo, gosto de mudar de casa. Adoro, mudei agora de casa, estou felicíssima da vida. Não é raiva à mudança, mas o trabalho é um sítio... Cada um de nós tem as suas maluquices, como eu costumo dizer. O trabalho, para mim, é um sítio onde a gente conhece as pessoas, já há não sei quanto tempo, está habituado aos rituais, depois tem que entrar numa nova... com novos rituais, com novas pessoas. Eu sou uma pessoa que sou bastante tímida, o que não facilita quer dizer, agora não sou a adolescente que era vítima de bullying, portanto já estou bastante Já está mais à vontade, mas mesmo assim, quem é tímido é a vida toda tímido, mesmo que depois disfarce. E então, o que significa que custa arrancar um novo meio. Eu acho que teve a ver com isso, teve a ver com muita coisa. Mas nunca tinha tido antes um burnout, tinha já trabalhado que nem uma louca, trabalhei num jornal, não tínhamos terríveis condições, horas e horas todos os dias, horas e horas sem saber se o jornal durava até ao fim do mês ou se havia salários, portanto foi um período dificílimo, em que eu estava exausta nessa fase, mas não foi burnout. O burnout, de facto, veio depois. Pode também ter a ver com isso, nunca sabemos. E retirou algumas aprendizagens, ou seja, estratégias de se proteger ou de prevenir esse género de situações? Retirei de não fazer mais maluqueiras de pensar que o mundo acaba se não fizermos uma nhanhoquice qualquer. Quer dizer, é preciso ter... Aí eu tirei, preciso, olha, para já dormir. Eu sempre dormi muito bem, por acaso. Sempre tive essa sorte de dormir, continuar a precisar de 8 horas para dormir 9 horas. Mas isso é das coisas melhores que se pode fazer para a saúde mental, é uma pessoa dormir. E eu conheço muita gente que dorme mal. É um país onde não se dorme. O nosso país, as pessoas, mesmo aquelas que se deitam mais cedo, acordam às 3 da manhã e já não conseguem dormir, há um problema. Eu tento fazer isso, dormir, e tento não achar que está tudo... Eu admito que era demasiado exigente comigo própria, que é uma estupidez. É uma enorme estupidez. Acho que devíamos sempre ser exigentes connosco próprios, mas não para lá de uma... Dentro de um limite positivo. De um limite. Porque nós vivemos num mundo de malucos, não é? Fechar o jornal é de malucos, tudo aquilo é um stress, depois o ambiente já é de si muito estressante. E a pressão da notícia ao minuto, ao segundo? Stress danado, mas eu gosto disso. Eu acho piada a isso, gosto disso. Agora, é preciso não entrar, não nos deixarmos levar pela onda ao ponto de nos afogarmos. Devíamos só apanhar ali a onda e estar ali em segurança na onda. Porque isso é bom, é fixe, é bom estarmos no banho, é bom apanhar mas não nos deixarmos afogar. Basicamente, acho que são esses os cuidados que temos que ter. Eu queria aproveitar ainda este tópico do jornalismo e saltar também por uma questão que também certamente conhece, é que de que forma é que o jornalismo, enquanto máquina, enquanto indústria, contribui ou não para reforçar certas dinâmicas de saúde mental ou certas representações da saúde e da doença que nem sempre nos ajudam. Eu vou-lhe dar uma nota de um estudo muito recente, de 2018, e que uma das conclusões que toma faz uma análise de imprensa, entre as quais o público, e diz que metade das peças jornalísticas com informação sobre saúde mental surge concentrada sobretudo em assuntos sobre justiça, crime, violência e também no suicídio. E a informação específica sobre a patologia mental tende a ser baixa, nomeadamente a referência a causas, sintomas e tratamentos. E, finalmente, menos de 1 em cada 5 artigos fala nas questões da causa. Ou seja, concentra-se na consequência, concentra-se na violência, no dramático. Isso é da natureza da profissão ou da forma como habitualmente se trata os temas em geral? O que é que me diz sobre isto? Eu acho que lá está. Falar de saúde mental é uma coisa muito recente. Não é... Ainda me lembro que há pouco tempo o Observador fez um podcast também, onde algumas pessoas, e agora tem um projeto mesmo chamado Mental, mas na altura aquilo era em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, e onde pessoas, como me lembro particularmente de Marisa Matias, mas houve muitas pessoas que foram lá e falaram dos seus problemas de saúde mental. Isso não era normal há 5 anos.
Não é preciso dizermos 20, 30... Há 5 anos já não era normal, há 4. Acho que estamos a avançar relativamente à saúde mental como... Portanto, e o jornalismo é reflexo da sociedade. É sempre, nós todos. Nós, jornalistas, somos um reflexo dos nossos pares. E, de facto, só se fala-se quando há problemas de suicídios, de violência, mas lá está, ainda há um grande trauma à volta da saúde mental. Não é trauma, está-me a faltar a palavra. É quase um tabu. Um tabu. Há um tabu enorme em que assumir isso é meio caminho andado para uma pessoa ser prejudicada no emprego, prejudicada. Mas é que é mesmo. Está ali o maluquinho, é que está ali o maluquinho, tipo, coitado, ele teve uma grande depressão e tal. E claro que as pessoas são, claro que é muito desagradável ter uma depressão, mas mais desagradável é depois ser penalizado por isso. Sim, e há pouco mencionou algo que, no início da conversa, que é temos que até certo ponto normalizar os momentos de fragilidade que temos. Claro. E em tempos usou uma expressão interessante sobre nas suas crónicas, que é estar dentro do espectro pifado ou funcional. Ou seja, todos nós estamos dentro, em alguns momentos estamos em algum tipo de espectro pifado ou funcional. Sim, eu acho que pifado ou funcional é como a maioria dos portugueses anda. É pifado ou funcional, não é, apesar de tudo, enfim, não é tão grave como ter uma depressão profunda. O pifado ou funcional anda ali dentro dos limites. Agora, há o pifado ou funcional, que significa funcional. O problema, de facto, é quando uma pessoa já não está funcional e se obriga a estar funcional, por exemplo. Isso então é terrível. Porque por muito que hoje em dia a terapia seja uma coisa já muito mais normalizada que era há 10 anos ou 20, ainda não é normalizada. Se as pessoas normais, que não estão pifadas ou funcionais, pudessem fazer terapia, toda a gente devia fazer. Toda a gente devia fazer. Agora, aquilo é caríssimo. De facto, é caríssimo. Não, o Serviço Nacional de Saúde não dá essa resposta. Nunca deu, até porque no tempo em que foi criado só existiam doença bipolar, a esquizofrenia, doenças já de um foro bastante grave. E então o Serviço Nacional de Saúde preparou-se para essas doenças. E não numa lógica preventiva ou numa lógica... Numa lógica curativa, dos hospitais, o Miguel Bombardo, o Júlio de Matos, isso já, aliás, que já são pré-existentes ao Serviço Nacional de Saúde, mas depois nunca mais foi mais longe. Nunca foi. O Santa Maria também tem. Mas nunca foi muito longe. Porque nunca se preparou para o pifado ao funcional. Nunca, nunca, nunca. E isso não temos. Aliás, também não temos respostas de dentistas. Tente lá ir ao Serviço Nacional de Saúde arranjar os dentes. Ninguém consegue. Toda a gente. Nós temos um Nacional de Saúde, de facto, bom para doenças muito graves, cancro, para cirurgias de várias... Está preparado, depois não está preparado para pifado funcional e para dentistas. Então, nós temos, desde o Serviço Nacional de Saúde, foi criado em 77. E eu não sei se alguém já conseguiu tratar de dentes no Serviço Nacional de Saúde. Não conheço. Não conheço ninguém. Queria falar consigo agora um bocadinho de intolerâncias. É intolerante à lactose? Houve uma altura que julguei que era, mas depois percebi que não deve ser. E que outras intolerâncias é que tem? De forma mais abrangente, quando falo de intolerância já não estou a falar só de intolerâncias alimentares. Intolerâncias a pessoas chatas. É uma coisa horrível, mas a sério, fica-me a doer o corpo todo. Quando apanho assim uma pessoa muito, muito, muito chata. E tenho que apanhar forçosamente, porque também o meu trabalho é de falar com pessoas. E às vezes, mas quando há pessoas que são mesmo muito chatas, que começam ali a divagar, e aquilo é tudo muito devagarinho. E claro que não é uma intolerância como não sou mal criada, não digo às pessoas que são muito chatas, mas começa-me a doer o corpo todo. É mesmo uma cena intolerante, porque... Eu atrevo-me a sugerir-lhe outra, que em tempo escrever sobre isso, e não é um bocadinho intolerante à falta de caráter? Claro. Mas isso é uma coisa que infelizmente temos que lidar todos os dias. Até uma vez escreveu uma coisa até mais violenta sobre isso, até que disse que a falta de caráter é uma espécie de doença mental.
Bolas, não me lembro de ter escrito isso, mas é verdade. Não me lembro de ter escrito isso, bolas. Mas escreveu, e eu achei muito interessante, porque é uma forma original sobre essa questão. A falta de caráter, infelizmente, está muito disseminada, porque num mundo de alta concorrência, como é o mundo de hoje, onde, como é que é, muitos são chamados e poucos são escolhidos, como diz Jesus Cristo. Acho que é Jesus Cristo que diz isto, de estar a cometer um erro terrível, porque sou uma má estudiosa da Bíblia, mas num mundo tão concorrencial, muitas vezes a falta de caráter é uma forma de sobrevivência. E as pessoas. É natural as pessoas porem. É natural, não estou a querer naturalizar a falta de caráter, que é uma coisa sinistra. Estou a dizer é que é disseminada. E é disseminada porque pela concorrência, a alta concorrência em que vivemos, não sei, má educação, as pessoas estão a ser mal educadas todas, não acho que não. Se calhar a alta concorrência também estimula que sabes que em vez de ganhar X vais ganhar não sei o quê se tiveres falta de caráter, pá, bora lá para a falta de caráter. São os incentivos que são dados. São os incentivos, há muito incentivo à falta de caráter, é uma tristeza, mas enfim. Eu vou aproveitar isso para a nossa pergunta final das nossas entrevistas, que é, começámos por perguntar o que é que fez individualmente pela sua saúde mental e agora pergunto-lhe o que é que considera que nós, enquanto comunidade, enquanto país, seja a um nível local, seja ao nível nacional, devemos fazer mais para estarmos bem uns com os outros e que não fazemos o suficiente. Acho que não dizemos suficiente, estou a falar de uma coisa grau zero, que não vale nada. Não dizemos suficiente bom dia aos vizinhos. Bom dia. Olá, como está? Preciso de alguma coisa? Basta isto. E nós, eu falo por mim, não estou a excluir-me desse grupo, que chega a casa muitas vezes tarde, já não encontro vizinhos na rua, no prédio, mas de facto, aí as pequenas comunidades são um bocadinho melhores, apesar de terem defeitos que nós já falámos, mas são um bocadinho melhores. É mais fácil uma pessoa integrar-se numa pequena comunidade do que numa comunidade grande, porque aqueles prédios onde nunca ninguém. Gostava de saber, não tenho dados, para os prédios onde ninguém diz bom dia a ninguém. Qual é o nível de saúde mental que estão para ali? Isto é uma coisa que eu acho que é simples e que ajuda. É uma coisa que vale zero. Não estou a dizer que melhore brutalmente e faça uma mudança para quem já estiver doente, não faz, mas ajudar se calhar alguém a que não caia na solidão, sim. Portanto, com este conselho muito simples, mas muito importante sobre a importância dos outros e dos vizinhos, nós despedimos-nos. Até ao próximo episódio. Até lá, respirem.